Boa noite. Pensar Política regressa hoje num modelo diferente. Não é que não se vá falar de política, que vamos falar de política, mas não só de política, vamos falar de outras coisas, porque tenho comigo o Alvarinho Moreira, um imigrante luso-venezuelano, com 42 anos de Venezuela, emigrou para a Venezuela em 1977, é um portista de Sete Costados, foi o fundador da Casa do Futebol Clube do Porto em Caracas, é um dragão de ouro, e vamos falar da visão que um imigrante tem da Venezuela para a Europa, para Portugal e para a Europa, e a visão que tem o imigrante português na Venezuela sobre os acontecimentos que hoje toda a comunicação social aponta sobre a Venezuela e os grandes conflitos que estão em cima da mesa na Venezuela. É disso que vamos falar. Tenho comigo, como já disse, o Alvarinho Moreira, e a quem agradeço o convite, ao aceitar o convite para vir a este debate, a esta conversa, porque é uma conversa que eu terei muito gosto em conduzir, porque acho que temos muitas coisas para falar, sobretudo aqueles temas que são importantes e que importa à Europa também perceber como é que se pensa do outro lado do mundo. Alvarinho, a palavra é tua. Muito boa noite ao Joaquim Figueiredo e a todos os seus ouvintes. É para mim realmente um enorme prazer estar aqui na vossa presença e, de alguma maneira, como tudo o que faço na vida, tratar de ser útil. Ao longo da vida, tratar sempre a não ser apenas mais um, senão ser, de alguma maneira, um homem que trata de, mais que nada, ajudar os outros também. Ou seja, sou feliz fazendo feliz quem me rodeia. E, como já te disse, é para mim um enorme prazer estar aqui contigo e estar à tua disposição para o que entendas por bem perguntar. Pois, eu ia começar primeiro por te perguntar como é que um imigrante que emigrou para fora do país natal, porque não encontrava seguramente as condições económicas, financeiras, laborais até, para desenvolver a sua atividade em Portugal. Como é que um imigrante que depois faz uma carreira de trabalho nesses países, como é que vê hoje Portugal? Eu tenho aqui, digamos assim, fui para lá com 17 anos, estudei aqui muito perto no Liceu Alexandre Herculano, e apesar somos alexandrinos, exatamente, é? E apesar de ter ido muito novo, eu sempre fiquei aqui com ligações muito fortes à minha terra. Tanto que assim, nos primeiros 4 anos passei por enormes dificuldades. Vivi muito pouco tempo com os meus pais, ou seja, comecei a fazer a minha vida sozinho muito novo, praticamente recém-chegado à Venezuela, de maneira que nunca foi fácil, não é? De alguma maneira aprendes a ser homem mais depressa, a valorizar muito os outros, porque te dás de conta rapidamente que sozinho terminas por não conseguir fazer absolutamente nada. Então foi, de alguma maneira, criar-me dentro dessa humildade, dentro dessa maneira de ser, de pensar, que pouco a pouco fui desenvolvendo, e realmente a minha primeira meta foi poder regressar aqui a Portugal. Tardaram 4 longos anos e não só independentemente, evidentemente os amigos de alguma família que deixei aqui, o Futebol Clube do Porto sempre foi um ponto de ligação que sempre de alguma maneira me obrigava uma e outra vez a vir até aqui. Como disse, princípios de vida não são nada fáceis. De toda maneira, sempre faço a analogia entre a bola e a vida, no sentido em que temos uma bola para 22 jogar, não é? E de alguma maneira a vida do ser humano também se trata muito um pouco disso, de ter necessidade que a bola seja um mundo onde todos possamos jogar e de onde realmente todos tenhamos a oportunidade de alguma maneira crescer na vida. De maneira que pouco a pouco fui aprendendo uma arte, que eu sou picheleiro. Trabalhei primeiro como operador de máquinas, depois como ajudante, depois como picheleiro, depois como mestre picheleiro, e no ano 90, quando o meu tio decidiu regressar a Portugal, fiquei com uma empresa. Naquela altura a empresa era um picheleiro, um ajudante, uma caminhonete com um bloco de motor partido, ou seja, nunca foi fácil, na realidade nunca foi fácil. De maneira que
E por falar no momento que neste momento depois criaste uma empresa com alguma dimensão. Exatamente, sim, criei uma empresa que, como tudo, pouco a pouco, com as unhas, fomos... Nós às vezes temos a noção de que os imigrantes não têm esse espírito empreendedor, mas normalmente acho que têm e mostram o que é ser português por esses lados do mundo. Sim. E eu costumo fazer muita analogia a muitas coisas. Fiz a bola e agora posso fazer, por exemplo, uma partida de cartas, uma partida de sueca, ou seja, 10 cartas para cada um, não é? Nem todos temos as melhores cartas, mas o importante é jogar essas cartas da melhor maneira que a gente possa. Evidentemente que a sorte e a fortuna não sorri a todos, mas eu estou plenamente convencido que a sorte tem que se buscar, tem que se procurar. Dá muito trabalho, não é? Dá muito trabalho. E quando se encontra, pois, ter a noção do caminho que percorreste para chegar até ela e tratar de agarrá-la com ambas mãos e não a perder. Não a perder de nenhuma maneira. De maneira que este momento que vive agora um pouco a Venezuela, com tanta gente a fugir do país... Mas eu a Venezuela vamos falar mais aqui um bocadinho, porque é um tema muito mais abrangente. Exato, eu só queria falar do sentimento que significa estar imigrado. Ou seja, era isso que eu queria falar, porque depois a Venezuela e depois... mas era aí que eu queria chegar. Eu, de alguma maneira, me identifico plenamente com as dificuldades que todos esses rapazes, todas essas raparigas, alguns casais com filhos e isso, estão passando neste momento, porque é extremamente difícil. Começaram a vida fora do teu país, longe da tua família, dos teus amigos, e noutras condições, evidentemente, quer físicas, quer culturais, quer sociais, onde geralmente até incluso o trabalho, não é? A arte, tu podes ser picheleiro aqui muito bom e de repente chegas à Venezuela e é completamente diferente. De maneira que eu atravessei tudo isso, tive a oportunidade de, por certo, jogar no futebol lá na Venezuela, porque eu joguei aqui nos juvenis de Irmezinho antes de ir para Caracas. Conheci a minha esposa, uma rapariga aqui de Oliveira das Meias, mais concretamente Gil de Pinha Bem Posta, e de uma maneira, mira, gente humilde, uma gente boa, gente trabalhadora, ela também me ajudou de alguma maneira a que a vida fosse... Tu traz um grande homem, tu é uma grande mulher. Fosse cada dia menos difícil e que possamos realmente, de alguma maneira, superar as imensas dificuldades que tivemos para, como disse, pouco a pouco e passo a passo, sempre com muita humildade, sem empreender grandes voos, mas sempre com um passo seguro, como eu te digo, construir uma família, criar uma empresa, ou neste caso, conseguir continuar a empresa como eu tinha, naquela altura umas condições bastante complicadas, mas, como eu te disse, se tu tens, de repente, estar no meio do rio, tens uma pedra onde apoiar um pé, tu consegues chegar, de repente, mais fácil ao outro lado, agarras impulso ali para atravessar a outra margem. Exatamente. Pois, quer dizer, e depois o Porto segue como uma âncora na tua vida de imigrante. É verdade. Porque, de facto, olhas para o futebol do Porto como uma lembrança, uma imagem que tu tens do país para te ajudar um bocado a sobreviver, digo eu. Também, em termos de saudades. Não, incluso o Futebol do Porto serve também como, digamos assim, motivação, não é? Porque uma equipa que naquela altura, em 77, pronto, ganhou o primeiro campeonato, vinha de estar muitíssimos anos sem ganhar. E para todos aqueles que estávamos fora, não são esportistas, mas claro, especialmente os esportistas, aquela série depois de vitórias foram lições de vida, não é? Porque de alguma maneira te fazem também acreditar, caramba, se o meu clube andava lá por baixo e agora consegue de repente ser campeão e chegar de repente até campeão da Europa e incluso para mim, que dá-te conta, eu era aqui de São Ramon de Coronado, muitas vezes... E sou ainda vivo aí, e moro, e aí comprei quando pude a casa. De maneira que, muitas vezes, quando o jogo acabava mais tarde, tinha de ir embora a pé pelos trilhos, não é? Aqui desde Contumila até São Ramon de Coronado, sou de uma família extremamente humilde, de maneira que eu, a maior parte dos jogos, eu os via naquela sucateira que havia por trás do estádio, lá em cima. Era um pouco arriscado, incluso, subir até lá cima, e de maneira que, imagina-te, 37 anos depois, a viver tão longe, poder vir aqui a Portugal buscar um dragão de ouro, como foi em 2011. Na casa do futebol. Exatamente. Mas uma das maiores casas, a seguir acho que é a Toronto. Não sei, eu sei que não tanto por metros quadrados e isso, senão que o dinamismo que impusemos,
o dinheiro que impusemos aquilo e depois tivemos a noção da distância que nos separava da nossa terra, criámos uma ação civil sem fins de lucro, que está vocacionada e tem como principal objetivo manter bem as nossas tradições, usos e costumes. Logramos um lugarzinho ao sol dentro da comunidade portuguesa, ao ponto do embaixador, eu costumo dizer, muito mais importante incluso que até o Dragão de Ouro, foi o embaixador de Portugal na Venezuela, o Dr. Mário Alberto Lino, dizer aqui no Câmara Presidencial ao Presidente Pinto da Costa e ao falecido Bispo do Porto, o Bispo António, que a Casa de Torto em Caracas era a segunda embaixada de Portugal naquele país. De maneira que já traz a dimensão do que ali logramos com aquele pequeno espaço, mas nós tínhamos uma parceria também com o Padre Alexandre Mendonça, chefe da Missão Católica Portuguesa, organizávamos. É uma figura muito grande, uma figura muito grande. Muito aglutinadora das vontades do povo venezuelano. Exatamente, e um grande amigo e, por certo, e é curioso, nós o mais importante que de repente logramos dentro da União Portuguesa foi que eles deixassem de olhar para de repente uma carta da Casa de Fotógrafo do Porto, deixassem de olhar tanto para o símbolo como ao clube, senão como realmente uma instituição que trabalha para a comunidade portuguesa. Eu creio que foi um grande logro, ao ponto de, quando começamos, tivemos a sorte do Sr. Fernando Moreira Sá, que foi um grande ciclista pelo Fotógrafo do Porto, que venceu uma volta a Portugal em bicicleta de 55. Aliás, a família de grandes ciclistas. Tinha uma grande amizade com o Fernando Gomes, imagina tu e eu que via o Gomes lá de cima daquela sucateira, de repente, tê-lo comigo pessoalmente e ter a oportunidade de organizar uma grande festa em novembro de 99, numas condições também complicadas, ou seja, nunca foi fácil para mim organizar nada, sabe? Sempre foi assim como nadar contra a corrente. Mas os últimos jantares que organizaste. Exato. No mesmo dia da Liga dos Campeões, à mesma hora. Na casa da Lusa Venezuelana vou fazer uma entrevista a Porto Canal à mesma hora que o Sérgio Conceição estava na SIC. Enfim, é sempre assim, sabes, um pouco sempre remando contra a maré. Muita gente. Muitíssima gente. O ano passado, aqui no Centro Lusófono Venezuelano, pagaram entrada 890 pessoas, já vês, com 3 mesas de convidados, estamos a falar de 910, põe lá a quantidade, porque havia ali jornalistas de todas todo lado. Exatamente, ou seja, estamos a falar que curiosamente colocamos ali por cima das 1000 pessoas e transmitido em direto pelo Porto Canal, que não deixa de ser também de alguma maneira uma satisfação, eu que vivo tão longe, poder estar presente e organizar uma festa daquela magnitude, com a sorte finalmente porque a festa era dedicada aos campeões europeus, aos 36 anos do Presidente, perdeu, certo, porque o Futebol do Porto acaba por ser campeão, mas isso também é uma vitória, Joaquim, da perseverança, da constância, porque eu organizei aquela festa durante 5 anos consecutivos, começámos com 17 pessoas numa brincadeira, e graças à grande amizade que me une ao Fernando Gomes, ao Lima Pereira e ao Rui Barros, 3 grandes jogadores que estiveram em Caracas representando o Futebol do Porto. Mas aquilo começou numa brincadeira com 17 pessoas e veio para 240, veio para 400, para 600, e o ano passado chegámos muito perto das 1000 pessoas, o que foi extremamente gratificante. Regressando a Caracas, nós, como disse, em 2011, a Casa de Futebol do Porto aparece praticamente todos os dias na rádio, aparece praticamente todas as semanas nos jornais da comunidade portuguesa, e evidentemente que, de alguma maneira, tudo chega aos ouvidos do nosso Presidente e da Sala de Futebol do Porto, e se deram conta realmente do dinamismo que ali impunhamos, do valor que tinha a Casa de Futebol do Porto dentro da comunidade portuguesa, e quando veio o Rui Barros, precisamente nesse ano, em 2000 ele vai em julho de 2011, quando nos otorgaram o Dragão de Ouro, e realmente o Presidente, como não posso estar presente, nos mandou um vídeo onde realmente nos notifica que havíamos vencido o Dragão de Ouro, e foi evidentemente com imenso gosto que viajámos aqui a recebê-lo, porque ao fim e ao cabo não é uma vitória do Albinho Moreira, nem sua direção, mas eu entendo que é sido uma vitória de toda a comunidade portuguesa. Albinho, como era a vida, conta-nos aqui um pouco, como era a vida venezuelana, da Venezuela, dos venezuelanos, dos lusodescendentes, na Venezuela, antes de Chávez? O mar de rosas que toda a gente falava. Eu vou falar, olha, o mar de rosas nunca é em lado nenhum.
Sim, mas nunca é fácil, mas para quem é imigrante em qualquer país do mundo não é fácil ser imigrante. Mas mesmo para os residentes era fácil. Agora, que era muito melhor do que o que passou depois, era sem dúvida alguma. Ou seja, nós até o ano 98, apesar de todos os defeitos que sem dúvida tinha e de alguma degradação, alguma desmelhoria que existia, eu, na minha modesta opinião, e a minha opinião, sim, estamos a falar considero que sempre havia mais respeito, mais lei, mais consideração por quem trabalha, mais consideração pelo mérito de cada quem, porque isso é extremamente importante. Como te disse ao bocado, tu no jogo de cartas das cartas a cada um e depois cada quem vai jogar as suas cartas segundo a sua inteligência, segundo, enfim, a sua capacidade. Isso para mim é muito importante. Que tu valorize o teu mérito. De maneira que, pelo menos na minha ótica, a mim me deu a oportunidade, enfim, de aprender uma arte, de ir subindo pouco a pouco na minha vida, ter a oportunidade de viajar ao meu país, depois de comprar um carro, depois de comprar um apartamento, de casar, enfim, de criar uma família, o que a partir de 98 se complicou muitíssimo. Se complicou e aí começou praticamente toda esta debacle que eu considero uma verdadeira desgraça. Mas, Alvarinho, aqui na Europa, e portanto é um bocado a sensação que temos, é que quando o Chávez chega ao poder, consegue fazer uma melhor distribuição da riqueza gerada pelo petróleo, nomeadamente pelo petróleo, consegue abrir escolas para escolas, começa a dar formação, começa a dar escolaridade, começa até a criar uma classe média que na altura não existiria, ou seja, existiria os trabalhadores, uma classe baixa, e depois haveria uma classe alta, digamos, não havia a classe média com força, com dinâmica, à qual o Alvarinho pertence, seguramente. Isto foi notado ou é uma mitologia da comunidade europeia? Eu creio que é mais mitologia da comunidade europeia que outra coisa. Quer dizer, eu não tenho esse sentimento, não o vejo dessa maneira. É disso que estamos a falar, é do sentimento. Eu creio que realmente o grande problema, o grande erro de tudo isso é ter cimentado realmente essa força no petróleo. Ou seja, usar o petróleo como praticamente uma arma política, não é? Porque que é o que passa? Quando chegou o momento que o petróleo deixou de dar, ou baixou o preço do petróleo, veio-se praticamente tudo abaixo. E veio-se praticamente tudo abaixo. Na Angola, por exemplo, foi outro país onde aconteceu coisa idêntica, não é? Pois, exatamente. Ou seja, eu na minha ótica, na minha maneira de ver, tu não podes, nenhum país pode depender única e exclusivamente de um só produto. Tu deves produzir de tudo, né? Ter de tudo, ter fontes de ingresso de toda a índole e ali ficamos um bocado presos do petróleo, do preço do petróleo, e quando cai o preço do petróleo começa realmente a haver problemas, porque começa a não poder suster realmente aquela economia subsidiada, digamos assim, e ao não haver subsídio, pronto, começou a obrigar, por exemplo, o comércio a ter de comprar os dólares e os euros fora no mercado negro, e isso, claro, motivou uma inflação que é extraordinária, é demasiado alta, e pronto, e vem tudo a terra. Claro que, e ao bocado estamos aqui a conversar, digamos assim, em off, estas medidas agora dos Estados Unidos vão certamente agravar e complicar ainda mais a vida, digamos, ao sistema de governo que temos neste momento na Venezuela. E o que nós, ao fim e ao cabo, que todos nós aspiramos, como eu disse, eu não estou dedicado à política, nem quero de nenhuma maneira, trabalho lá há 42 anos. Não, mas estou a minha opinião. Não és partidário, és político, mas não és partidário. Mas de alguma maneira, como te queria dizer, e sem me querer perder, nós o que queremos, o imigrante português, o que quer é condições de trabalho. Condições de trabalho no sentido de ter segurança pessoal, de ter uma fonte de trabalho, digamos assim, com sustentação, que não seja, vou trabalhar 3 vezes, vou estar 3 ou 4 sem trabalhar, que possas trabalhar, que possas produzir e que possas de alguma maneira ver a utilidade do teu esforço.
Mas chegamos a um ponto que realmente, neste momento, é complicado, ou seja, se não fazes parte do governo, como compras uma moto, como compras um carro, como compras uma casa. Eu vou mais longe, como compras comida para a tua casa. Quando, de repente, o ordenado mínimo está agora em 40 mais 25, que é aquela cesta ticket, não é? Da alimentação, e 65 mil quando um quilo de carne custa 30 mil. Ou seja, depende totalmente do governo, da Caixa Claro que o governo te envia todos os meses, do cartão da Pátria, que é como um BI paralelo, para onde tu tens, de onde abriste uma conta e tens uma conta bancária assignada a esse cartão, de onde o governo também te pode, mensalmente ou cada vez que realmente eles queiram, de mandar-te um bónus que de alguma maneira te ajuda um bocadinho a sobreviver. E eu, na minha maneira de ver, a pessoa deve viver e deve ganhar o suficiente para viver com dignidade e não ter que estar esperando que te mandem ou que te regalem ou te ofereçam algo. Mas claro, é a minha maneira de ver, nem todos pensamos igual. Há gente que se sente de repente contente com que o governo de repente mande essa caixa com comida por um preço que é digamos assim, irrisório e simbólico, e que de quando a quando mandem um bónus, um subsídio em dinheiro, e bueno, haverá pessoas certamente que lhe gostará. A caridade do antigamente. Lhe gostará essa vida. Em Portugal vivia antes de 25 de Abril, a caridadezinha, para onde se estava de comer aos pobrezinhos, para nos reclamarem mais ou menos. Por isso é que os dois extremos são maus. Os dois extremos, tanto à direita como à esquerda, é muito mau. Eu, por acaso, eu tenho familiar na Venezuela, dali da zona da Palteira da Aveiro, e uma das coisas que eles na altura, eu já não estou em contato com eles há alguns anos, mas uma das coisas que eles falavam é da segurança, que a Venezuela foi sempre um país inseguro em termos de, como é o Brasil, havia muita violência, estabilizou ou diminuiu ou cresceu. É verdade. Particularmente em Caracas. Eu creio que é um pouco a imagem de toda a Latinoamérica, não é? Assim, não é só um problema. Sim, a Colômbia, da Venezuela, em todos os lados existe. O problema de Caracas, claro, uma grande cidade com muitíssima gente, e na medida em que baixa a qualidade de vida, que crescem os problemas, depois evidentemente que aumenta a insegurança. Ultimamente, com esta questão esta inflação criminal, digamos assim, uma devaluação extraordinária, ou seja, incluso até para aquele que é delinquente, que é ladrão, o que é que vai roubar? Claro. Se tu ainda que tu tenhas no bolso, ele não vai conseguir pagar nada com isso, ou seja, de alguma maneira nesse sentido. Até para os criminosos é mau. Exatamente. Olha, já agora, como é que vês o Guaidó? Será o Guaidó a solução para o problema da Venezuela? Eu vejo as coisas desta maneira, porque o Guaidó, dá-te conta, chegou num momento em que lhe tocava a presidência da Assembleia Nacional, é um pouco por acaso, e cai justo com a reeleição do presidente Maduro, e enfim, há uma quantidade de países que reconhecem a Guaidó como presidente, há uma grande quantidade de presidentes que não o reconhecem, de maneira que ele, na minha ótica, na minha maneira de ver, é mais ou menos um pouco até vítima da situação, não é? Do momento em que ficou ele à cabeça da oposição. Ainda que eu não acredito sinceramente que ele seja candidato a coisa nenhuma, o que estão a pedir é uma transição, digamos assim, pacífica, sem violência, com... Enfim, que Maduro renuncie, mas o Maduro também tem essa ideia, não é? Ele, nem todos pensamos igual, de repente pensa que tem todo o direito de estar aí. Mas a Venezuela está muito dividida entre... sim, sem dúvida. Acho que aquilo é uma divisão um bocado igual, sem dúvida, sim, é uma divisão grande. É possível uma guerra civil na Venezuela? Não acredito, por uma razão muito simples. Para haver uma guerra civil, tens de ter a população armada de lado e lado, e as armas estão claramente do lado do governo, de maneira que... Maduro, não é? Isso não existe, não existe. É uma coisa. Ademais, o povo venezuelano é um povo extremamente nobre e pacífico, não é fácil que passe uma coisa dessas. Eu não acredito nisso. Vamos deixar a Venezuela, se calhar ainda para... Nós o queremos ao longo desses 42 anos. Paz, tranquilidade e condições para poder trabalhar, para poder produzir e seguir ajudando aquele país a crescer, porque ao fim e ao cabo
todas as comunidades estrangeiras estão aí, principalmente a portuguesa, a espanhola e a italiana. Temos feito ali um trabalho de grande mérito e ajudamos, e de que maneira que a Venezuela fosse, no seu momento, um grandíssimo país, e tenho absolutamente a fé e a esperança de que isso vai voltar a passar. Alvarinho, agora vou entrar noutro espaço da nossa conversa, que tem a ver com a relação que o Alvarinho, imigrante, vê Portugal a partir da Venezuela. Como é que vês Portugal a partir da Venezuela? Como é que vês esta questão de governo que hoje vivemos, com um governo da esquerda? Há 4 anos ou 5 anos estávamos com um governo de direita, hoje estamos com um governo de esquerda, chamado Geringonça. Como é que vocês lá olham para cá? Não, nós seguimos com bastante atenção, até porque, por exemplo, o telejornal faz parte da nossa vida, não é? Nós tratamos de ver todos os dias, por certo. Agora são 5 horas de diferença, temos o telejornal às 3 da tarde e depois temos o 24 horas às 7 da noite, de maneira que praticamente assistimos todos os dias e seguimos com bastante interesse as notícias. E Portugal, de repente, é um caso curioso até de estudo, não é? Porque quando tu pensas, de repente, olha o PS com minoria, usurpou o poder, o PSD que foi quem ganhou junto com o CDS, e vai se juntar a gente da esquerda e tal, mas olha, aparentemente parece que funcionou, pelo menos até agora. Muitas das coisas têm melhorado e ao fim e ao cabo o que o povo quer é isso, né? Todos nós queremos é isso, que realmente as coisas funcionem, que melhorem, que a vida tenha melhores condições, que baixe o desemprego, e que as pessoas possam ter a oportunidade como te digo, de construir uma família, de subir na vida, de ter um carrito, de ter uma casinha própria, ou seja, o mais elementar para viver com um pouco de dignidade. Portugal tem sido, de facto, aliás, também foi, nos seus tempos mais difíceis, um exportador, entre aspas, de imigrantes para a Venezuela, mas hoje está a receber muitos venezuelanos, muitos luso-venezuelanos, nomeadamente a Madeira, está a receber tem uma comunidade muito forte de venezuelanos, e portanto quer dizer que sentiste que houve sempre esta ligação dos imigrantes à sua terra de origem? Eu creio que sim, pelo menos para mim falo, porque... Sim, tu és um caso... Eu até poder conhecer o mundo inteiro e de repente não conheço, e até nem conheço muito Portugal, porque quando venho, geralmente passo a minha vida aqui no Norte, onde tenho os meus amigos, a minha gente, e ando por aqui, e quando vou lá abaixo é como foi no sábado passado acompanhar o Futebol do Porto, e isso. Sou muito agarrado aqui, realmente, onde nasci, onde vivi durante 17 anos. De maneira que venho aqui cada ano. E aqueles imigrantes que de alguma maneira não têm essa sorte, eu estou absolutamente seguro que também vivem apegados um pouco à terra. Talvez produto da educação que nos deram desde pequenos. Somos muito familiares, muito ligados à família, muito apegados à terra. Português é regionalista por natureza. E é muito cioso daquilo que considera seu, não é? Exatamente. Somos, portanto, isso é muito importante. É importantíssimo, muito isso importante. É muito importante. Então eu creio que sim, que os imigrantes, primeiro seguimos com atenção o que passa no nosso país e depois seguimos bastante agarrados com redes profundas à nossa terra, à nossa maneira de ser, à nossa cultura. Eu, incluso na Venezuela, quando criamos essa associação civil, fiz lucro com essa preocupação de manter vivas as tradições, usos e costumes. Era a parte mais importante, precisamente essa, inculcar nos nossos filhos as nossas raízes, que eles não só sintam um orgulho em ser filhos portugueses, como de alguma maneira tenham a noção do valor que isso tem, porque ser filho de português é praticamente um bom cartão de visita, apresentação em qualquer parte do mundo, porque somos conhecidos por trabalhadores, por honestos. Isso é muito importante. Isso é fundamental para... E já agora uma outra questão que tem a ver, sim, tem a ver com Portugal, tem a ver com Portugal na Europa e tem a ver com Portugal no mundo. Portugal tem tido ao longo dos últimos anos, grandes referências no mundo político, no mundo social. Temos o António Guterres, que é o secretário-geral da ONU, que hoje recebeu até o Prémio Carlos Magno, que é um dos prémios mais importantes da Europa, reconhecendo de facto o contributo que as pessoas dão à União da Europa. Só para lembrar a importância do prémio, o Winston Churchill foi um dos grandes, um dos que recebeu o prémio Carlos Magno, e outro foi o Robert Schuman, um dos fundadores da União Europeia. Portanto, nós temos dado gente relevante ao mundo.
o Jorge Sampaio nas migrações. Portanto, esta questão das migrações, nós fomos sempre um país de imigrantes, mas estamos sempre contra aqueles que querem emigrar para o nosso país. Achas que isto que define o povo português? Bem, eu sinceramente eu creio que não. O que passa é que eu elucido isto de maneira muito simples. Quer dizer, tu tens a tua casa com a tua família e chegam 5 pessoas e tu tens espaço para 5 pessoas. Mas chega 50 não tens. Claro. Então, quando chegas confrontado à situação, é normal que as pessoas de alguma maneira reajam diferente. Eu trato de entender isso. Mas a questão de disseste a questão dos portugueses que tem surgido, de repente, consegues portugueses em sítios elevados. E, curiosamente, o Futebol do Porto de 87 tem muito a ver com isso. Também ajuda muito. Porque a partir do momento em que somos campeões da Europa, e não foi só campeões da Europa, é que ganhamos tudo, fomos também a Supertaça Europeia, e enfim, vencemos os 3 títulos. Então, claro, isso também ajudou a que olhassem para nós, portugueses, de uma maneira diferente. Curiosamente, o desporto também tem muito a ver com a parte social e cultural de qualquer país, e de alguma maneira isso também ajudou, e desculpa que esteja aqui a meter um pouco. Não estou a falar como portista, estou mais bem a falar como português, orgulhoso não só de termos um clube dessa dimensão, como também do trabalho que todos, de alguma maneira, desenvolvemos fora da nossa terra. Porque deixamos de ser o pobre coitadinho, não sei se me está a entender, aquele que chega a uma final e perde, aquele que vai ali para dar um pouco de... Já mostrar que também temos espírito para ganhar, exatamente. Começamos a mostrar outro tipo de caráter, outro tipo de personalidade, outro tipo de mentalidade, e de repente aquele que andava lá a barrer no supermercado já passou encarregado, e eu que até nem já não era olhado, que andava lá de empregadito, começou a ter acesso à caixa do negócio, e depois a ser sócio, e depois de ser sócio mostrar ao sócio, digamos, como está no venezuelano, a sua inteligência, a sua capacidade em desenvolver, em produzir, em crescer. Isso não é? E depois começamos a ver, já de uns bons 20 anos para cá, já muitos portugueses em sítios de alguma de grande responsabilidade. Cá falando António Guterres, mas evidentemente que existem outros nomeados na política, como a questão de Durão Barroso, por exemplo, e muitíssimos outros, nas grandes empresas, grandes cérebros, lusos, portugueses, na política, por exemplo, no Luxemburgo temos agora lá um vice-primeiro-ministro, e começamos a também ter muita gente ligada à política em todos os setores, em todos os países, não só na Europa, como também nos Estados Unidos, no Canadá, de maneira que creio que sim, que os portugueses temos feito um grande trabalho pela sociedade no mundo inteiro. Estamos nos Estados Unidos, quer dizer, também Estados Unidos, Canadá, temos deputados, temos, sim senhor, e temos grandes empresários, praticamente, primeiro tu sabes que era praticamente na restauração, no supermercado, mas neste momento já existem em alta tecnologia, em todos os setores, em alta tecnologia também temos muita gente muitíssimo bem preparada, e depois existe isto. Eu vejo por mim, por exemplo, em Caracas, Venezuela, eu trabalho para uma empresa há 35 anos e vejo o respeito, a consideração, a confiança que genera de repente a tua presença quando senta numa reunião com os promotores, com os donos, etc. A confiança quando sabem que certas coisas vão estar nas mãos de um português. Lori, aquilo que acabas de dizer leva-me a uma questão que é esta. Achas que entre os portugueses há um espírito de solidariedade? Ou seja, há um espírito de entreajuda entre os portugueses que estão emigrados? Nas comunidades. Exato. Eu estive recentemente até na Alemanha e verifiquei que havia um certo apoio àqueles imigrantes que às vezes passavam por dificuldades, ou porque perderam o emprego, ou porque qualquer coisa na vida deles correu mal, e havia ali um certo apoio, um certo sentido de entreajuda. Verificas isso na Venezuela? São os tais paradoxos, tanto quanto é quando eu andei durante 14 anos a insistir, queria que, enfim, que o presidente Pentecosta fosse à Venezuela. E quando chegamos, recebo uma chamada do Sr. Lípio Jorge, que é o presidente da Relações Filiais. Grande jogador já? Sim. Um grande campeão, um dos atletas mais titulados, e dragão de ouro por 2 vezes, bem merecido, por certo. Me ligou 1 de julho e disse: olha, o presidente está aí no dia 20 e eu quero que tu organizes o jantar de gala em 20 dias. Cuidado.
E pronto, fui confrontado com diversos problemas. Um deles era que o Salão Nobre, para esse dia, tinha lá um casamento e de falar lá com o pai lá da noiva e tal. Então, se eles foram para o outro lado, foram muito simpáticos, por certo. E não eram portistas, cuidado. Não eram portistas. Assim como o 80% da publicidade que nós tivemos para ajudar-nos com a festa também não eram portistas. E depois tivemos outro problema que foi em cima da hora. A equipa de Porto não foi para Caracas, foi para Anzoátegui, a 300 e tantos quilómetros, e fez falta alugar um jet para ir buscar o presidente no sábado de manhã. Uma agenda muito apertada, porque também tínhamos o apoio do embaixador de Portugal, que foi extremamente importante. Porque nós também temos essa sorte. A Casa do Futebol do Porto também tem ali um pratinho de comida portuguesa de segunda a sábado, o cônsul vai, o embaixador vai, aquilo é assim como um sapatinho feito à mão. Eu costumo dizer que é uma casa portuguesa com certeza, pintada azul e branco. De maneira que tivemos o apoio do embaixador e tivemos de alugar um jet. Imagina tu, naquele dia eram $8.000 e tudo assim, tu sabes, feito muito com as unhas, mas com o apoio de muitíssima gente. Ou seja, eu creio que nós, ao contrário do que de repente se sente saber aqui em Portugal, quem de repente cada quem vive muito mais para si, porque pronto, a vida aqui também não é difícil, não é? Todo mundo vive com um orçamento, de maneira que pronto. Mas lá fora somos muito mais unidos, sem dúvida alguma. A Casa do Porto recebemos ali benfiquistas, sportinguistas, boavisteiros, maritimistas todos os dias e eles sentem-se bem ali, obviamente. No dia dos jogos tem de haver respeito, né? Cada quem puxa vai para a sua sardinha, geralmente eles por respeito nem vão ver os jogos aí. Mas durante a semana e ao longo de todo o ano eles assistem a todas as nossas festas, noites de fado, os torneios suecos, os torneios de bilhar, desfrutam a nossa comida portuguesa praticamente ali todos os dias durante todo o ano e se sentem bem. Isso é muito importante, até porque é uma maneira até de integrar e digamos, de matar um pouco as saudades que cada um tem da sua própria terra, quando está em confronto com aquilo que a terra produz melhor, não é? Quer dizer, que é... E não é só isso também nos permite a nós, de repente, intercâmbio de ideias, de opiniões, incluso se chama networking, não é? Quer dizer, arranjar novos clientes, Claro, e não só isso, de repente chegam, tu sabes que eu tenho tal prato que eu tenho muito tempo sem comer e tal, pronto, vamos ver, vamos preparar e tal. E nos reunimos e o fazemos e esforçamos todos, é importantíssimo. Alvarinho, já agora, e portanto falamos na questão de Portugal, Venezuela, e eu agora falo o imigrante na Venezuela, como é que veio para a Europa? Hoje, quando se confronta a Europa com problemas sérios que vêm dos Estados Unidos da América, da China, não é? Porque eles estão numa guerra comercial, o que é que isso poderá implicar até na própria Venezuela com a questão do petróleo? Sim. Porque se calhar o petróleo será muito mais importante para a China do que para os Estados Unidos da América. Exato. E como é que isso... E a Europa? Como é que a Venezuela pode olhar para a Europa? Porque às vezes a América Latina, sendo na sua essência criada à base de portugueses, de espanhóis e italianos, que são todos europeus, como é que a Europa pode também contribuir para que a Venezuela consiga atingir patamares de desenvolvimento mais interessantes que aqueles que têm tido hoje, porque de facto, como dizem bem, as questões políticas têm sido muito graves, porque é um conflito de interesses e de pensamentos um bocado... É um conflito de ideologias mais que nada e são muito difíceis de apesar dos conflitos ideológicos, nunca nos deveria levar a estas questões de sentir fome num país rico como a Venezuela. Não é? Isso é realmente o que mais nos preocupa, porque pode haver diferenças políticas, nós podemos não pensar exatamente igual, mas respeitar a ideia de cada quem e a vida continua, não é verdade? Levou-se aquilo a patamar realmente de imensa dificuldade. Quanto a como a Europa pode ajudar a Venezuela, eu creio que neste momento a Europa realmente está a ajudar, porque as pessoas que chegam aqui, pelo menos com quem eu tenha conversado, a maioria tenha conseguido o seu postozinho de trabalho. É extremamente difícil, que é um pouco o problema inverso, não? Nós vamos daqui para lá e de repente temos melhor clima, enfim, o clima ajuda muito, não? Vir para aqui, o frio, enfim, é um pouco diferente, é um pouco complicado, é difícil. Mas é como eu digo, a gente é acostumada a trabalhar e, sabe, aquele que sabe trabalhar e que tem esse espírito de trabalho, de sacrifício, pois termina por conseguir superar dificuldades, adaptar-se e fazer uma vida. Achas que a Venezuela vai sair rápida? Está previsto eleições, portanto, há aí uma proposta da Noruega para negociar com o Maduro e com o Guaidó
umas eleições antecipadas, achas que isso pode ser a solução do problema? Eu creio que as eleições são, sem dúvida alguma, a melhor e, quanto a mim, a única solução que pode haver para qualquer problema, não só em Venezuela, senão em qualquer parte do mundo. Mas eu tenho as minhas dúvidas quanto à celeridade, ao tempo com que isso possa fazer. Isso, pronto. Se pudessem fazer eleições nas condições minimamente aceitáveis, não é? Para que se possam fazer com mínima legalidade, eu creio que sim, que seria realmente o ideal. Mas, ou seja, temos os polos demasiado opostos e não logram negociar nem pôr-se de acordo, porque a oposição insiste em que se essa usurpação, governo de transição e eleições livres, e o governo sim aceita fazer eleições, mas com o mesmo CNE, com a mesma estrutura, e essa vai ser difícil que a oposição aceite isso. Por acaso, uma das coisas que eu estranhei, quando foi feita a eleição, a única coisa que se falou foi da oportunidade da antecipação das eleições. Nunca se questionou a legitimidade das eleições ou a legalidade das eleições. Só, sei lá, para um ano depois das eleições terem ocorrido é que se pôs em causa. Precisamente não é que foi por ser um ano depois, é que é precisamente quando o Presidente vai tomar posse. Quer dizer, amanhã não podias fazer reclamo de nenhuma maneira. Quer dizer, são antecipadas as eleições, não é? Para maio. Mas a posse do Presidente sigue sendo agora em janeiro. Quer dizer, se ele tomar posse, não fazia sentido nenhum fazer o reclamo. Mas porque às vezes ele reclama a partir do momento que ele vai tomar posse. Mas agora, como eu te digo, não sei até que ponto. Isto se calhar é uma questão. A Inglaterra, o partido que está no poder, quando sente que está a perder força, e quando o próprio líder do governo, que normalmente é o presidente do partido mais votado, quando sente que está a perder força, e aí, portanto, faz umas eleições internas, elege um outro secretário-geral, o presidente, não sei o que, e antecipa eleições, que é aquele momento oportuno para que depois, porque dali a 3 ou 4 meses perdia eleições. Isso acontece na Inglaterra. Porquê é que na Inglaterra é legal e porquê é que na Venezuela não é tão legal quanto isso? É como eu digo, eu não sei muito político, mas eu te quero dizer o seguinte, olha, eu só estou mas de repente na Inglaterra, eu só estou a perguntar isto por uma razão. É que, quer dizer, como vives lá, como é que vistes as eleições do... Olha, é que passa o seguinte, é que também na Inglaterra podem aceder às eleições de todos os candidatos, podem todos votar, não se perseguem os dirigentes políticos, nem nada disso. Na Venezuela, por exemplo, essa tarjeta única foi eliminada. Ou seja, a oposição não pode levar essa tarjeta única. Há uma quantidade de... Mas isso aconteceu nas eleições de... Há uma quantidade de candidatos que, como sabes, todo mundo sabe, que estão presos ou inabilitados politicamente. Isso também dá uma... Sim, não é isso que eu estou a falar. Quando o Maduro foi eleito há 1 ano e meio, 2 anos, não sei. Não, foi, sim. Foi um ano. Sim, fez 1 ano em maio. Em maio. Agora, por esta altura, 20 de maio. Sim. Quando ele foi eleito com os votos do povo, quer dizer, nunca se reclamou a legalidade da eleição. Bem, te dá-te conta que o outro candidato, que é o Henrique Falcão, às 11 da manhã, veio à televisão dizer que não continuava porque não estava de acordo com o que estava a passar. Mas isso não é o discurso da derrota? Às 11 da manhã, que ainda falta muito para acabar o dia. Mas ele se calhar tinha tido... Segundo, sem tomar a posição, sem tomar a posição. Se calhar ele tinha tido aquilo que nós chamamos aqui em Portugal, a sondagem à boca das urnas, e não lhe era favorável. O perdedor normalmente tinha essa tendência. Bem, e eu tenho uma coisa, da maneira que aquilo está, às 11 da manhã estão todos perdidos, e às 9 da manhã também. Pois, sim, e às 3 da tarde também. Quer dizer, deve ter visto algo ali que não gostou para tomar essa atitude. Como és eleitor lá na Venezuela?
Ou não? Não. Vocês, os imigrantes, não têm direito a votar? Eu nunca me nacionalizei, eu sou português. Eu sei, mas está bem, mas... Nunca votei. Como eu disse, eu não vives a vida tenho atividade política nenhuma. Só vês os problemas que claro, os problemas que eu vivo dia a dia e aquilo que de repente eu gostaria que fosse, não é? Mas eu creio que isso é o que passa mais comum de qualquer migrante em qualquer parte do mundo, não é só na Venezuela. Sim, os imigrantes ultimamente, e por isso é que há um bocado falávamos nisso, verificamos que em todo o mundo aparecem portugueses como vice-primeiro-ministro no Luxemburgo. Exatamente, realmente são já filhos portugueses, de repente já têm nascidos aí, já aparecem, são os descendentes. Já aparecem como deputados mas isso, na sua grande maioria, a esmagadora maioria, são já luz ou descendentes, são filhos de portugueses já nascidos aí, com nacionalidade realmente própria, para que possam aceder a esses cargos. Como eu disse, nunca fiz atividade política. Sim. Evidentemente, converso contigo, tenho a minha opinião, faço a coisa, isso não significa ser a dono da razão. Claro, de repente não estou a ver até da maneira mais clara ou mais própria, mas que realmente houve certos problemas com as eleições, e descontento, a grande maioria da oposição não participou. O Henry Falcão participou e às 11 da manhã veio à televisão dizer que tirava tudo abaixo, que não estava de acordo com a quantidade de irregularidade que estavam a passar, e é tudo mais ou menos. Como é que tu vês que o Trump tem feito uma pressão muito grande para que o Maduro abandone o poder, mas simultaneamente temos o Putin a dizer para não abandonar o poder e a China a apoiar o Maduro. Pelo menos a dizer que sim. Não ia apoiar abertamente, mas íamos a apoiar nas costas dos bastidores. O que é que isso pode... Achas que pode ter algum efeito na Venezuela, esta guerrilha? Será favorável? Eu acho que não, mas não. Achas que será favorável? Eu creio que não, eu creio que absolutamente não. Eu creio que o problema da Venezuela é um problema dos venezuelanos, são os venezuelanos que têm que resolver, e quanto mais gente meta a mão, ou queira meter ideias, opiniões e força, de nenhuma maneira, aí que terminam por prejudicar ainda mais o problema da Venezuela. Neste momento, todas essas sanções, evidentemente, que prejudicam muito e afetam muito o povo, principalmente mais pobre, porque, como todos sabemos, ao fim o mais pequenino é o que mais sofre no meio disto. Normalmente aliás, costuma dizer que o mar, quando bate na areia, por isso é pena. Pois, eu creio que deveriam sentar-se, deveriam conversar, e que deveriam realmente buscar uma solução. Tem que superar esse impasse, ou seja... Hoje há um problema sério social na Venezuela, quer dizer, há situações de fome. Não é só de agora, ou seja, isso é um problema que se vem arrastar já há muitíssimos anos, não é só de agora, mas que tem vindo lentamente a piorar, sim, apesar de, e temos de reconhecer um esforço grande da parte do governo por subsidiar, ajudar, enfim, a mitigar de alguma maneira todos esses problemas. E 1 litro de gasolina quanto é que custa lá na Venezuela? Neste momento não custa nada. Tu vais meter gasolina e tu dás ao senhor que está aí a meter a gasolina o que tu entendas. Chegamos a um ponto que 1 litro de água é mais caro. Custa mais que um caminhão desse de 36 mil litros de gasolina. Sim. E isso é outra coisa que também prejudica, ou seja, eu digo há muitos anos, cada vez que vamos meter gasolina e não a pagamos, estamos a meter um tiro no próprio pé, porque não pagamos a gasolina, vamos ter que pagar esse dinheiro em outro sítio. Nos impostos. Não é só nos impostos, nos sapatos, na roupa, na comida, em tudo. Isso aqui é uma chatice. É muito grave, realmente. Quando o poder instituído não tem capacidade para impor as regras de funcionamento. Sim, depois praticamente tudo se dolarizou. A maior base de rendimento do Estado e praticamente tudo se dolarizou, menos o ordenado. Então, claro, se estás a ganhar em bolívares à volta de 10 dólares mensual e tudo está em dólares, evidentemente que esse dinheiro não te dá absolutamente para nada. Mas aí entram também, claro, o que eu te contei dos subsídios dos governos, tanto através de dinheiro,
como com a famosa caixa Clap, a comida. Que é isso? A Clap é aquela caixinha que eles mandam de comida, a um preço realmente irrisório. Mas, como eu te digo, na minha opinião, a maneira de ver não é subsidiando. Isto é a forma de viver, não é? É isso é o que eu digo. É uma questão isso de caridade, não é, exatamente. Não é uma questão de solidariedade, é uma caridade, quer dizer, para que as pessoas não a cana para eu pescar, mas o peixe pescado. Eu creio que esse é realmente o grande problema que tem essa corrente, digamos assim, política que está neste momento a mandar na Venezuela. Esse é um problema sério que de facto a Venezuela vai ter que resolver. Alvarinho, tens 5 minutos para falar do que quiseres. Do que é que te vem na alma, do teu Futebol Clube do Porto, daquilo que temos vindo a falar, não em aberto, mas em off, sobre as questões das arbitragens, sobre as questões dessas coisas todas. Tens 5 minutos para nos falar sobre isso. Primeiro que nada, é sempre para mim um imenso prazer poder regressar aqui à minha terra, ao meu Portugal. Trato sempre de manter as amizades que tenho, às vezes não é fácil, começam a crescer, são demasiadas, mas eu trato realmente de visitar os meus amigos. Deixa-me só interromper o Alvarinho para dizer uma coisa. O Alvarinho é um excelente companheiro de jantares. Sim, eu trato de realmente... Aliás, nota-se. Sim, eu trato realmente de poder desfrutar ao máximo do que quando estou aqui, não só da comida, também enfim, das paisagens, do ar que respiramos aqui, da amizade. Tenho muitos amigos, então eu tenho esta gratificante, chega a qualquer lado, bem, opa, você é fulano, sim sou e tal, e um abraço, uma fotografia, isso. Longe de ser vaidade, não é? Mas sim, é uma satisfação pessoal. Grande que de alguma maneira as pessoas se sentem identificadas de repente, com as minhas opiniões, com os meus textos, escrevo muito, gosto muito de escrever. E pronto, é sempre para mim um orgulho imenso e uma alegria. Agradeço muito a Deus e ao Virgem de Fátima permitir-me ver aqui muitas e vastas vezes a minha terra e conviver e viver aqui momentos de felicidade, apesar de 42 anos da Venezuela não sou em vão, adoro aquele país, aprendi a gostar dele. Tens mais anos lá do que cá, não é? Exatamente, 42 anos são 4 dias e, como disse, foi uma vida feita a pulso, com muito sacrifício, com trabalho, sempre com honradez e tratando sempre de ser solidário também, porque eu entendo que se tu não te rodeias e ajudas quem te rodeia a ser feliz, tu também não podes ser feliz. Como te passa a comida, você sabes que eu não tenho. Não é? Exatamente. Quanto ao Futebol do Porto, depois vivo a vida do clube muito de perto. Intensamente. Tenho muitos amigos dentro da estrutura do Futebol do Porto, começando pelo presidente. Então, sabes que eu tenho coisas certamente curiosas. Eu fui um dos primeiros que acompanhei a quantidade de títulos do presidente. Em 2010, quando venho aqui ao Nacional, por certo que nos ganhou 4-0 o último jogo, com 3 gols do meu pai me diz isso, eu fico todo triste. Foi o último jogo, foi. Mas o Porto foi campeão e naquela altura o presidente chega a 330 títulos e supera naquela altura a quantidade de títulos do Santiago Bernabéu. Então eu dava uma maneira de ser, fiz um pergaminho, trouxe aqui, ofereci ao presidente e disse ao presidente, nós estamos a tratar de reunir todos os elementos para que o presidente faça parte do Guinness Book. Estamos a falar daquele campeonato fabuloso, aquela época extraordinária das Vilas Boas, que coincide, por certo, com a entrega do Dragão de Ouro à Casa do Futebol do Porto, ou seja, foi um ano realmente espetacular e de alguma maneira também fiz parte dele, não é? Também tive essa sorte. Assim como tenho tido a sorte, olha, de estar em Gelsenkirchen, de estar em Sevilha, de estar em Dublin, de estar aqui em Lisboa, quando fomos lá aquelas praticamente 15 dias vezes ganhar, quando eles apagaram a luz e ligaram a reia. Tive a oportunidade de conhecer Vilas Boas, Vítor Pereira, enfim, conviver de perto com estes rapazes, eu digo rapazes, campeões europeus de 1987. Mas tens um bom particular carinho pelo Fernando Gomes. Tenho, sem dúvida alguma, porque ele de alguma maneira foi em 99 e a presença dele nos ajudou realmente foi como o pontapé de saída para a gente poder realmente reativar a casa do Futebol do Porto, porque já em 99, curiosamente, no primeiro ano deixava, já não era tão fácil, sabes, organizar as coisas e tal. Mas havia alguma
restrição a esse tipo de associativismo? Não. O passo é que depois está complicado. Neste momento, uma garrafa de vinho custa 120 mil liras, estamos a falar de 3 ordenados mínimo. Isso é impossível comprar, não? Claro. Uma garrafa diz que nós tomamos 3 e 4 todos os dias, agora não podemos tomar 3 e 4 nem sequer ao ano. Não sei se me entende. Claro. Pero com o Gomes, mas sim, realmente existe uma amizade forte. Eu almoço com ele quase todos os dias quando estou aqui em Portugal. Ainda ontem, por certo, almoçámos juntos e de alguma maneira também me sinto agradecido, não só pelos golos que marcou, pelas alegrias que nos deu, porque a gente lá fora muitas vezes a única alegria que tens para passar o fim de semana é o futebol e uma vitória do teu clube, porque de resto são dias e dias muitas vezes de muitíssima tristeza. De maneira que aquele rapaz que eu via lá de cima, ele é mais velho que eu, 3 anos, não parece, eu pareço mais gente pai dele, mas ele é mais velho que eu, 3 anos, creio, e eu imagina-te, eu vi o Gomes lá de cima da sucata, não? E depois fui para a Venezuela e ele, claro, marcava golos todos os domingos em Catadupa e a golo e a do Porto, e quando era Fernando Gomes nós adivinhávamos quem era o marcador do golo. De maneira que ele vai em 99 e é curioso, é na época de São Martinho, em novembro, e nós dia 11 tocava domingo, dia 10 sábado, dia 9 sexta-feira, e o Solo 9 Centro Português estava ocupado por 3 dias. Tivemos a fazer na quinta-feira, e na quinta-feira nós conseguimos meter no Solo 9 Centro Português 370 pessoas. Foi espetacular, foi muito bom. De maneira que, pronto, a partir daí tudo de alguma maneira foi mais fácil e criámos a Casa Fogo do Porto. Primeiro tivemos um espaço na Missão Católica Portuguesa com a ajuda do benfiquista Padre Alexandre Mendonça, imagina. Sim. Foi uma joia de pessoa. Muito boa gente. E emprestou-nos ali um pequeno espaço. E entretanto, pronto, essa festa do Gomes, conheci lá um senhor, por certo já faleceu, que é aqui da Mortosa. Um dia eu saí de onde tenho o meu armazém, estavam a construir um edifício lá em frente na esquina, eu parei porque eu via ele. E eu disse, olha, o senhor António Tavares, o nome dele, que eu tenho interno de casa. E você está a construir aqui e você não tem um espaço aí para a Casa do Porto. E ele levou-me ao piso 1, tinha ali naquela altura 72 metros na loja, e depois conseguimos outro adicional de 40 e pico metros mais, e é neste momento a Casa do Porto em Caracas. Aquilo estava tudo em bruto, tivemos que fazer tudo, que é pistoleiro, eletricista, de trolha, tudo, mas pusemos aquilo como queríamos e à nossa maneira. De maneira que por aí nasce de alguma maneira uma grande amizade com o Fernando Gomes, que se manteve ao longo dos anos, e também graças a isso é que eu comecei a organizar a Festa dos Campeões Europeus de 87, com um enorme sucesso, como sabes, foi sempre para crescer, até que no ano passado fizemos ali uma festa realmente fabulosa, e sinto-me realmente orgulhoso de ter de alguma maneira participado neste tipo de coisas e ter organizado ao Presidente, tanto em 20 de julho de 2013 no Salão Novo Centro Português em Caracas, como ano passado a 26 de maio no Centro Luso-Albano aqui na Regedora, 2 festas, eu estou absolutamente seguro, das maiores que ele teve na sua vida. Eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso, porque o ano passado estive lá. Eu quero acabar o programa, de facto, realçar e agradecer a vinda do Alvarinho, por quem noto particular simpatia, porque, para além da simpatia pelo futebol do Porto, é de facto alguém que mostra um empenho a ser português, apesar de viver há muitos anos fora de Portugal. E, portanto, a Venezuela é para ele um país de eleição, sem dúvida, mas Portugal é o Portugal. Exatamente. E fico também contente por uma coisa uma mensagem aqui que o Alvarinho deixou, é que fora de Portugal nós somos todos solidários. Sim. E a questão do padre Alexandre Mendonça, benfiquista, que eu não sabia, mas porque que tenho acompanhado e que tem sido uma pessoa muito coerente na questão da Venezuela e da relação que se estabelece hoje da Venezuela com na relação entre Guaidó e Maduro. Tem sido um homem muito coerente, um homem muito inteligente até. Portanto, e mostra aqui uma solidariedade que às vezes aqui nós extravasamos para o confronto, e que lá fora, se calhar, por causa dessa solidariedade de portugueses, claro,
o benfiquismo, o portismo, o sportinguismo fica um bocadinho em segundo plano, sem dúvida, em segundo plano. É curioso, lá fora o último que tu perguntas a um português é qual é a equipa de futebol dele. És português. Exato. Se és português, isso é o único. E depois os seus portugueses também portugueses é segundo plano, sem dúvida alguma. Mas foi um prazer ter-te aqui. Igual para mim, muito obrigado a todos e pronto, muita felicidade. Igualmente, um abraço grande. Tudo bom. Muito obrigado. Tudo bom.